Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje recebendo a coordenadora do Laboratório de Conservação da Natureza, que tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia e conservação da diversidade biológica, a engenheira florestal, coordenadora do projeto de extensão universitária, projeto Trilha Casa da Natureza. Vou ficar falando até 7h30 aqui, mais ou menos. Bom dia, Renata. Satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, Márcio, e ouvintes da Prever. Para a gente da universidade é um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã, partilhando um pouco aí da nossa vivência. Que legal. E a gente tem trazido constantemente, né, o pessoal da FCA aqui e é muito legal. Tem enriquecido o jornal com conhecimento. Muito bacana. Ô, Renata, coordenadora do Laboratório de Conservação da Natureza. Vamos começar com esse assunto? Sim. Como é que é isso? Então, dentro da engenharia florestal como um todo, né, nós temos um núcleo de conservação da natureza, né? Então, esse profissional que é formado na engenharia florestal, ele trabalha tanto com a produção florestal, o manejo de florestas naturais, mas também na conservação, né, tanto dos recursos naturais como das espécies, né, da nossa fauna, da flora de maneira geral. Entendi. E tem sido uma batalha árdua, constante, diária? Com certeza, Márcio. Quando a gente fala em ecologia e conservação da natureza, é importante a gente pensar que a atenção, né, da sociedade como um todo para essas questões, ela é relativamente recente, né? Entendi. A gente sempre trabalhava dentro daquela ótica de que os recursos são ilimitados, que o ser humano cria o seu ecossistema, né, urbano e industrial, e que isso seria suficiente para a manutenção das nossas espécies. E para sempre, né? E para sempre, né? Eternamente, e a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? E acho que os noticiários trazem, né, esse reflexo desse uso, né, sem essa responsabilidade, principalmente sem esse cuidado e atenção. A conscientização talvez seja a palavra principal em tudo isso. A partir do momento que você tem a consciência, tem a responsabilidade, tudo fica mais fácil, né, Renata? Acho que esse é um trabalho árduo, né, como você mencionou anteriormente, que passa por questões assim da formação, da educação, da sensibilização, e hoje a gente tem percebido também a importância dessa reconexão, né, também do ser humano com a natureza. A gente entender que nós também somos natureza, né? Verdade. Que nós não estamos desconectados das demais espécies que coabitam, né, o nosso planeta. E que nós não devemos ficar predando só, destruindo, né? Que a gente pode tentar viver de forma harmoniosa, porque assim, a gente está percebendo, a gente tem comentado isso quase que sempre, né? Que a gente está no inverno, mas ao mesmo tempo não é inverno. Daqui a pouco a gente vai tirar a blusa que vai subir a temperatura às 8 da manhã. Né? E assim, essa vivência harmoniosa seria o ideal para sempre. Vamos aproveitar a natureza, os benefícios que a natureza nos propicia, mas de forma harmônica, sem predar, sem destruir, sem queimar, enfim, né? Márcio, a gente percebe assim que há espaço, né, para essa convivência harmoniosa, né? Então, acho que a gente, dentro da área de ecologia, conservação, principalmente da conservação da natureza, o que a gente busca, né? Atender, sim, as necessidades humanas, né? Somos seres humanos, temos aí as nossas necessidades, mas também atender as necessidades das demais espécies, claro, né, que também estão aí, né, em todos os ambientes. Eu me lembro de há muitos anos atrás ter entrevistado alguns docentes a respeito das câmeras noturnas colocadas no Lajado, na fazenda Edgárdia, né? Imagens sensacionais, inclusive de onça parda e outros. É possível a gente ver ainda isso tudo, Renata, aqui no Botucatu? É possível. A nossa região, Márcio, é uma região riquíssima, né? Em termos de diversidade biológica. Porque aqui a gente tem um encontro da Mata Atlântica com o Cerrado. Então, a gente tem as espécies de Mata Atlântica, tem espécies de Cerrado, utilizando todo esse espaço. Então, a gente chama até que é uma região de ecótono, de encontro. Tá. E esse encontro propicia uma grande diversidade. Nós temos ainda aqui na nossa região, até em função
da própria geomorfologia, né, da própria cuesta, algumas áreas que acabaram ficando, né, em termos de uso e ocupação do solo, né? Tá. Então, são áreas naturais que, em função da dificuldade de mecanização, elas continuaram como florestas naturais. Foram preservadas pela natureza, literalmente, né? Exatamente, pela dificuldade de acesso e mecanização. E hoje essas áreas estão aí cumprindo um papel muito importante na manutenção da diversidade biológica aqui na nossa região. A gente tem notícias também, já há alguns anos, infelizmente, né, eu já dei várias vezes a notícia, de atropelamentos de animais, né? O tamanduá, né? Enfim, principalmente o tamanduá, vira e mexe a gente tem essa informação. O poder público, né? Ele está tendo também essa conscientização de propiciar uma maior tranquilidade para os habitantes naturais aqui da nossa região, Renata? A gente fala em poder público, né, Márcio? Mas eu acho que é a sociedade como um todo, são os diversos setores da sociedade e nós também quanto indivíduos, né? Acho que é importante a gente entender que como sobraram essas pequenas porções de áreas naturais que servem de habitat para essa fauna silvestre e que muitas vezes essas áreas estão distantes umas das outras, os animais eles necessitam transitar nas nossas paisagens urbanas, né, nas áreas agrícolas também, em busca de alimento. Claro. Então é nesse processo dessa busca pela sobrevivência, nessa resiliência, nessa resistência da nossa fauna, é que a gente acaba tendo esse encontro, né? Esse choque, na verdade, das necessidades da fauna com as nossas necessidades. E que às vezes acaba nesse tipo de acidente, né? Então, assim, a importância da gente ter, sim, a sinalização das nossas estradas. É importante a gente começar a pensar na nossa região, nas nossas passagens de fauna silvestre, mas é importante também que a sociedade esteja atenta a isso e fazendo a sua parte, porque você pode ter redutores de velocidade, você pode ter placas, mas se não é o munícipe ali com esse cuidado, né, na hora de passar em pontos que a gente chama assim, pontos de conexão de habitat, né? Que são os corredores de fauna, né? Então, são pontos críticos que a gente tem que ter esse cuidado. E acho que é uma responsabilidade de todos nós. Quer dizer, não adianta o poder público colocar ali, facilitar as passagens, né? Se as pessoas não tiverem consciência de que vamos observar o tamanduá, vamos respeitar, ele está em busca de alimentos, ele é o morador dali, né? Não, e eu vou mais além até nesse assunto que vocês estão comentando a respeito de gambás, por exemplo. Que a gente sabe, até os tamanduás têm feito isso também ultimamente, de invadir as casas à procura de comida, né? E os gambás são muito comuns aqui também em Botucatu. Vira e mexe, a gente tem notícia de que um gambá foi resgatado dentro de uma casa, no quintal e tudo mais. Meu cachorro já se atrelou com um até no meu quintal. E eu acho até injusto chamar o gambá, nesse caso, de praga urbana, como ele é tratado, né? Porque ele, na verdade, ele está em busca de comida num espaço que era para ser dele. Nós que invadimos, né? Sim. Acho que assim, esse contato, né, de nós, seres humanos, com a fauna silvestre, a gente percebe que a própria urbanização, ela acabou trazendo algumas características que beneficiaram algumas espécies. Por exemplo, quando você aumenta alimento, até pelos nossos, né, restos, né, às vezes depositados até de forma irregular, né? Quando a gente aumenta os abrigos nos forros das nossas casas, quando a gente deixa a ração dos nossos animais ali o dia inteiro, né? Então, assim, são coisas que acabam aumentando a população de determinadas espécies. E aí eles acabam também, pela facilidade, se beneficiando dessa convivência, Verdade, né? Verdade. E o pessoal já fala, o nome gambá, né, que é um marsupial, né, que é tão importante, né, que ele preda o escorpião, que preda as baratas, enfim, que é um grande aliado do seu dia a dia, né? Tem gente que vê uma barata desmaia, né? Eu saio correndo. Então, mas o pessoal olha pro gambá e fala, nossa, é um animal mal cheiroso. Gente, a importância do gambá no dia a dia, né, é fundamental, mas as pessoas têm ojeriza ao gambá, o nome já diz, e acabam tentando matar, e os cachorros, os animais domésticos acabam fazendo isso, infelizmente. Ô Renato, aí o projeto Trilha Casa da Natureza,
que é também muito interessante, né? Esse projeto é um projeto muito bonito, Márcio. Ele nasce lá, né, em 1998, com o professor Valdemir, né, Antônio Rodrigues, né? Nosso saudoso professor Valdemir. E com essa busca, né, essa parceria com as escolas aqui da região, essa aproximação da sociedade com a universidade, nesse trabalho de sensibilização ali, né, principalmente das crianças, né, na idade escolar. E a gente continua com esse trabalho, acho que é nos projetos de extensão assim, mais antigos, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas. Então a gente continua recebendo as escolas às quartas-feiras para uma atividade assim, primeiro que essas crianças conheçam esse nosso espaço, né, porque hoje as crianças estão muito dentro dos espaços urbanos, dos espaços escolares. Existem as mídias sociais que também capturam a atenção, né, das pessoas. Então, a gente precisa resgatar essa conexão seres humanos e natureza para que a gente possa construir aí, né, um futuro mais harmonioso e que seja benéfico assim, para todas as espécies que habitam aqui, né? E como é que funciona, Renata, para as pessoas, para as escolas se inscreverem para fazer uma visita? Esse projeto Trilhas, a Casa da Natureza, que é muito legal. Como é que faz? Como é que a pessoa pode se organizar? Então, assim, no próprio site da FCA, a gente tem lá um link, né, para o projeto Trilha. A gente tem nas nossas mídias sociais também, né, o projeto Trilha. E, então, as pessoas podem mandar as mensagens ou por e-mail ou no próprio Instagram. E aí, ali, a gente agenda essas visitas. Uma coisa importante, Márcio, é que esse projeto ele atende principalmente as escolas, né, as quartas-feiras ali no período escolar. Mas a gente está aberto a grupos organizados. Então, nós já recebemos, né, grupos, os escoteiros já nos visitaram, né, outros projetos sociais também já nos visitaram. Então, é sempre uma alegria, né, a gente promover esse encontro. Que legal. E como é que é a reação das crianças quando chegam lá na Casa da Natureza? Eu não sei se faz tempo que eu não vou, mas assim, eu me lembro que tinha até animais que faziam parte do dia a dia do Lajado, da Edgarda, que as crianças podiam conhecer, inclusive, né? Acho que é muito bonito o trabalho que a gente faz lá no Projeto Trilha, Márcio. Ele está muito relacionado com a questão de promover essa conexão através dos 5 sentidos. Então, é aquela coisa de você entrar num ambiente, você silenciar, como é difícil a gente silenciar, parar para ouvir, né, e perceber aquilo que está às nossas voltas. Então, quando as crianças param e elas escutam o som das aves, né, o canto, quando elas escutam, é impressionante. O som do vento nas folhas das árvores. Eles se encantam com pequenas coisas, quando eles começam a perceber que cada planta é de um jeito, que cada árvore tem as suas cascas, texturas diferentes, os aromas são diferentes. Então, existe esse encantamento. Então, o que a gente busca é promover essa conexão através dessa abertura, né, despoluição dos nossos sentidos, né, e desse encantamento pela natureza. A gente se desacostumou ao longo do tempo a observar esse tipo de coisa, né? Como a gente comentou aqui outro dia, né? Às vezes a gente esquece que o céu é azul, porque não olha para cima. De repente identificar aqui em Botucatu o canto da ave símbolo, que é o bem-te-vi, né? Falar, é o bem-te-vi que está cantando, né? As pessoas nem notam, nem reparam, nem sabem que existe, né? Infelizmente. E falando em pássaros, continua aquela observação de pássaros ou parou agora provisoriamente? O que nós temos, nós tínhamos, né, a temporada de observação de aves no Lajeado, mas também a gente tem um projeto grande, né, do Instituto de Biociências, que é o Passarinhando. Então, hoje em dia existe essa possibilidade das pessoas realizarem essa observação de aves em várias áreas ali, né, aqui do nosso município. O que a gente tem feito na Fazenda Edgarda, né, e na Fazenda Lajeado é um trabalho, assim, por enquanto, muito mais de pesquisa, resgatando os trabalhos que já foram feitos, os levantamentos que já foram feitos, né? E é impressionante, quanto mais a gente estuda, mais espécies a gente encontra, né? Inclusive espécies que não têm registros na nossa região. E aí, como é que faz um caso desse? A alegria de conseguir descobrir uma espécie, né? De poder catalogar. Como é que funciona isso? É muito interessante, porque a gente observa que mesmo espécies sensíveis, né? Elas ainda estão presentes.
Isso traz também para a gente esse encantamento, essa alegria, mas também, Márcio, essa responsabilidade, né? De dizer que as espécies estão ali, mas se não tiver a nossa ajuda, preservando esses ambientes, conectando essas áreas que estão distantes, né? Tendo um trabalho até de conscientização para diminuir esse impacto na fauna silvestre, por questão de tempo, essas espécies podem desaparecer, né? Da nossa região. Uma série de fatores, né, Renata? Você, de repente, começar a botar fogo em mata, começar a derrubar aquela árvore que é a fonte de alimento daquela espécie, que só tem aquilo, só come aquilo. Se não tiver, ela vai morrer. Exato. Eu acho que a gente convive ainda, Márcio. A gente começou falando das aves, mas a gente tem os nossos mamíferos silvestres também. Também, né? Que circulam, né? A gente estava falando aí do gambá, do tamanduá, né? Então, hoje, infelizmente, a gente ainda convive com a caça ilegal, né? Pois é, gente. Então, às vezes, você está lá fazendo um trabalho de pesquisa e você escuta cachorro de caça, a gente escuta, às vezes, tiros, né? Loucura, assim, gente. próximo, a gente não sabe dizer se está dentro da onde está vindo, mas de que onde está está acontecendo. vindo, mas né? infelizmente está acontecendo. E a questão que você mencionou, Márcio, relacionada aos incêndios, né? Até com essas questões das mudanças climáticas, a gente tem tido os invernos secos e quentes, né? Então isso acaba trazendo condições favoráveis à propagação do incêndio. E a gente tem que entender que o nosso incêndio aqui não é um incêndio natural. Ele é um incêndio criminoso, né? Vocês tiveram recentemente um incêndio lá no Lajeado, né? Outro docente esteve aqui e falou a respeito desse assunto e tal. E isso, infelizmente, a gente percebe. Quando a gente tem notícias constantes, lá, incêndio no Pantanal, Pantanal pegando fogo, a gente percebe que muitas fazendas, o próprio fazendeiro está botando fogo, né, queimando as árvores para fazer pasto, enfim, uma série de... Mas a maioria dos incêndios que acontecem são criminosos, né? Sim, e a gente percebe, assim, né? É difícil você entender, né? O que faz um indivíduo simplesmente atear fogo, né? E às vezes não num ponto só, às vezes em vários pontos diferentes, ou às vezes jurando que tem o controle daquilo ainda, né? Existe essa questão da queima controlada que foge de controle, né? Mas existe também aquela coisa da displicência das pessoas de atearem fogo, colocarem fogo em alguns pontos, e isso realmente se alastrar, né? Então, é uma questão importante aqui para nossa região. Sem dúvida alguma. Antes do intervalo, só para citar, umas 2 semanas atrás, eu presenciei próximo à casa ali, um adulto com uma criança botando fogo. Eu falei, você está fazendo o quê? Não, você vai apagar isso agora. Ele falou assim, eu estou brincando. Ele falou isso para mim, estou brincando. Eu peguei o telefone e falei, estou ligando para a polícia, você vai brincar com a polícia. Né? E ele sumiu com uma sacola, não sei o que tinha dentro daquela sacola, mas com certeza devia ser alguma coisa, um álcool, alguma coisa assim, para botar fogo em mais terrenos e mais matos por ali. Entrevista. 7h22, voltamos com o primeiro jornal da Previeira FM, conversando hoje com a engenheira florestal Renata Fonseca, aqui no nosso primeiro jornal. Ô Renata, esse trabalho com as crianças principalmente serve para conscientizar, né? A gente acha importante porque eu sempre falo aqui que a criança é um multiplicador, né? Ele vai chegar em casa, ele vai falar para o pai, para a mãe, olha, eu estive lá, eu conheci a Casa da Natureza, que legal, que bacana. Isso é bacana demais, né? É interessante essa interação, porque a gente acaba recebendo também muitas crianças que a gente conhece às vezes, né? Botucatu é uma cidade, né, média, mas a gente conhece as pessoas e eles contam um feedback das crianças em casa, né? Porque tem um feedback assim das crianças nas escolas, que a gente trabalha também com os professores para entender, né, como ajustar até a nossa metodologia, né, de atuação ali, para que seja mais assertiva, mas a gente também tem essa questão de como eles vêm falando, vêm contando. E é interessante, Márcio, que a gente fala muito da nossa região, a gente conta a história da nossa região, então a gente contextualiza para que as pessoas comecem a perceber, né, que existe aí, né, as pessoas que nos antecederam, os diferentes tipos de uso e ocupação do solo. Nossa região aqui, que era uma região de café, depois a cidade foi crescendo, o que nós temos hoje, né? E falando depois da Mata Atlântica, do Cerrado, das áreas que a gente tem hoje aqui no município de conservação, da importância dessas áreas.
Né? Então é bem interessante, porque depois eles vão contando isso, né? Multiplicando. Multiplicando. Né? E acho que esse é um trabalho assim, que traz muito assim, um retorno muito positivo para a gente, Márcio. A nossa região é privilegiada, né? Tem Mata Atlântica, tem Cerrado, mas parece que o Cerrado tem sido o alvo agora, né? Está cada dia mais diminuindo a área de Cerrado em Botucatu, né? Porque na nossa região, a maior parte dela está no domínio da Mata Atlântica, né? Tá. Que é essa Mata Atlântica de interior, essa Mata Atlântica mais seca, que é a floresta estacional semidecidual, que a gente chama. Mas a gente tem uma entrada de cerrado, né? Que ela é importante. E até atualmente a gente tem trabalhado aí junto, né, com a universidade, o poder público, as organizações não governamentais, até para que a gente tenha áreas de proteção do cerrado botucatuense. A gente ainda tem áreas importantes de cerrado, inclusive nas suas diferentes fitofisionomias, porque o cerrado, a gente tem o cerradão, que é mais uma floresta, né, mais fechada. A gente tem o cerrado senso estrito, que é mais esparçado, com as árvores mais isoladas. Mas a gente tem os campos cerrados. E a gente tem tudo isso aqui em Botucatu. Mas nós não temos, hoje, nenhuma unidade de conservação voltada para o cerrado. Então, por exemplo, o Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta, ele protege uma área de Mata Atlântica. Tá. E aí as pessoas podem ter o contato com essa Mata Atlântica. E a gente, tendo esse contato, essa conexão, as pessoas se sentem parte e começam a ter uma atenção maior para isso, né? Entendi. Mas no caso do cerrado, é um trabalho que está começando, né? Existe uma área, a Floresta Estadual de Botucatu, existe um trabalho muito bonito com a escola vizinha ali, né? Então, acho que isso aí é algo que a gente vislumbra aí para um futuro próximo, Márcio. Eu vi outro dia uma matéria a respeito das aves do Cerrado. Elas são infinitamente grandiosas, né? Que coisa mais linda, né? E a gente tem essas aves aqui, difícil de serem visualizadas, né? E inclusive tem um trabalho muito bonito, né? Liderado pela professora Silvia Nishida, Já do esteve Instituto aqui. Biociências, né? E com essa observação das aves em área de cerrado, inclusive lá na Floresta Estadual de Botucatu, né? Que é uma área de cerrado. Inclusive, nesses trabalhos de pesquisa realizados pelo próprio Instituto, algumas espécies endêmicas, muitas espécies ameaçadas têm sido catalogadas, né? Então, isso reforça que, com toda essa questão da alteração do uso do solo, com todas essas pressões antrópicas, a natureza resiste aqui na nossa região. Que legal. Então é só a gente ter esse olhar carinhoso e dar essa forcinha, né, Márcio? Ô, Renato, eu me lembro de ter entrevistado você, não sei precisar quantos anos atrás, a respeito das aves do Lajado, né? Eu me lembro que a quantidade de aves catalogadas era acima de 200, né? Hoje, Márcio, a gente chega a mais de 300 espécies de aves, incluindo Olha lajeado só. e edgárdia. Que legal, gente. Inclusive, Márcio, já vou dar aí uma dica, né? Eu tenho um orientado de mestrado, o Vitor Antonelli, que acho que já esteve com você em alguns momentos, né? E ele está terminando o mestrado dele e ele está chegando nesses números, inclusive trabalhando num livro. Olha, que interessante. E depois, né, a gente pretende vir um dia aqui Ah, depois, claro. já com o livro na mão, falar Vai um ser pouco um sobre esse prazer. trabalho, porque a ideia é disponibilizar também essas informações para a comunidade, né? E tem algumas aves que são endêmicas, né? Só acontece aqui no Lajado, né, Edgárdia, né? Sim. Acho que a gente tem muitas espécies ameaçadas de extinção, existem espécies endêmicas. E, então, acho que isso traz também, né, uma importância para a gente, ressalta aos olhos e essa responsabilidade de cuidar cada vez melhor daqueles espaços, né, Que Márcio? legal, que legal. Bom, Renato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal, né? Claro que quando tiver o livro do Vitor aí em mãos, vamos trazer para voltar. Eu adoro esse tema, né? Já deu para perceber. E vai ser um prazer receber você aqui, trazer as novidades. E eu acho que o papel da imprensa é isso também, de trazer vocês que trabalham com pesquisa, que trabalham com a preservação do meio ambiente, um tema sempre importante que a imprensa sempre tem que destacar, sempre trazer entrevistas, trazer esclarecimentos e conhecimentos, né, Ellen? Com certeza. Eu acho que é esse tipo de coisa, ainda mais a gente falando da educação de base das crianças, né? Como agentes multiplicadores, como o Márcio sempre fala,
é a parte mais importante disso tudo também, né? Se a gente conscientizar os pequenos, quem sabe a gente tenha um futuro mais promissor. Esse é o nosso desejo mesmo. Muito obrigado, viu, Renata? Com certeza. E a gente que agradece, Márcio, essa grande oportunidade que a gente tem de estar conversando aí com esse público que acompanha a Rádio Prever. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Prever FM.